nosso tema desta manhã, andando no Espírito, a quinta aula, ele vos deu vida. Temos aqui escaneada a página 11 do livro, o eixo do nosso tema andando no Espírito, que é Gálatas capítulo 5, do versículos 16 ao versículo 23, onde fala, andai no Espírito. E aí se desenrola por todos as obras da carne e o fruto do Espírito, que nós já estamos detalhando desde a primeira aula. Na quarta aula, então, definitivamente, nós entendemos e estudamos a mente de Cristo que há em nós, quando Paulo disse, lei da minha mente. Então, nós tratamos bastante sobre isso na nossa última aula, e hoje voltamos a esse texto aqui, só apontando no próximo quadro, João capítulo 3, versículo 3, e Efésios capítulo 2, versículo 1. Então, João 3,3, Jesus fala em nascer de novo. Paulo aos Efésios diz, ele vos deu vida. Estávamos todos mortos em pecados e delitos. Jesus disse, tem que nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada. Disse, espera aí, eu tenho que entrar no ventre da minha mãe. E gerou a confusão de Allan Kardec. Pensou que tinha que ter reencarnação. Então vamos agora ver isto com alguns quadros. Reencarnação não existe. Existe um segundo nascimento. Somente para os escolhidos, os justos. Quem é salvo, quem é destinado, é chamado, quem é a boa semente, o trigo, a ovelha, o vaso de honra, como eu preguei na última quinta-feira, sobre as duas sementes, a barra, tem uma possibilidade, uma promessa de um segundo nascimento. O primeiro nascimento, nós vamos ver agora, todos nascemos da carne, justos e ímpios. Então há uma semelhança entre nós. Nós, os justos e os ímpios, nós somos exatamente iguais na constituição carnal, na construção material. Este primeiro nascimento, ele é semelhante, igual para todos. Salmo 51, nós vamos ver Davi falando disso. O que Davi estava dizendo aqui? Ele estava dizendo, eu, como homem, como ser humano, sai de mim, ai de mim. Naquele trato antigo, naquele tempo antigo, nenhum dos profetas, nenhum dos heróis da fé alcançaram a promessa. Eles foram aperfeiçoados com o nosso resgate. Se você ler Hebreus 11, pois lá no finalzinho, últimos versículos, Paulo diz, sem nós eles não seriam aperfeiçoados. Por quê? Porque era uma condição de carne, era uma condição realmente de pecado, de morte. Ainda hoje, o nosso nascimento é assim, de um acontecimento físico, um acontecimento material, de um desejo. Somos gerados de uma forma humana, material, de uma forma carnal, gerados de uma semente humana, na parte carnal, uma coisa tendenciosa ao pecado. A carne não muda, a carne não mudou. Nós vamos vendo isso. Mas o importante agora é nós vermos que todos os homens, todos os seres humanos, todos no primeiro nascimento são gerados com esta debilidade. Então, próximo texto diz, Efésios capítulo 2, versículo 3, a parte final diz assim, éramos por natureza, olha aí, e em pecado me concebeu a minha mãe, eu nasci em iniquidade. Natureza, que natureza é essa? Natureza humana, natureza carnal, a nossa carne. Filhos da ira, como também os demais. Então ele diz, olha, pela nossa natureza, que não muda, esta natureza, ele está dizendo, por uma coisa natural, por uma condição natural que todos os seres humanos têm, porque quando você olha isso sem revelação, até parece que Paulo está dizendo, olha, mas a nossa carne foi curada. Não foi curada, irmãos. E nós não podemos ignorar isso. A carne não foi curada. A carne não tem cura. Diga, a carne não tem cura. Porque Deus não quer curar? Não, irmãos. Nós temos que vencer a carne.
Há estudos que comprovam que a nossa mente tem 60 mil pensamentos a cada 24 horas. Tinha uma musiquinha que eu gostava até quando eu era criança, dizia assim: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Olha uma imagem e você quase que se teletransporta. E você tem, olha só, você tem 60 mil pensamentos a cada 24 horas. Por isso que Paulo, num momento poderoso, diz: olha, eu não quero que você mude os seus pensamentos, porque é impossível, porque a sua carne é incurável. Ele disse: eu quero que você ocupe o seu pensamento com tudo aquilo que é puro, perfeito, de boa fama, que vem do alto. Se alguma coisa há, se alguma virtude há, se alguma coisa boa há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então você tem 60 mil pensamentos, mas você só deve ocupá-los, e aí você vai peneirar aquilo que é realmente agradável a Deus. Mas éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Pois o próximo quadro ele diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Deus já tinha os seus eleitos, Deus já tinha os seus escolhidos, mas só que, antes de Cristo morrer na cruz, antes de Cristo derramar o sangue perfeito, obter eterna redenção e manifestar isso, materializar isto aqui na terra, e depois revelar ao apóstolo Paulo, ninguém tinha esta condição. E a igreja que não entender isto, vai continuar sofrendo, porque não vai entender a nossa qualidade de vida espiritual. Até recebe, porque vive o pacto, está consumado. Quer queira, quer não, a pessoa ela é alcançada pelo benefício, mas ela só não experimenta ele na sua essência, na sua qualidade. É como aquele homem que foi fazer um grande cruzeiro, ele ganhou um bilhete para fazer um cruzeiro, uma semana, e aquela noite de gala, que tem aquele jantar todo maravilhoso, no último dia, o comandante sentiu falta daquele homem, e falou assim: olha aqui, eu tenho visto que o senhor não tem se reunido conosco para almoçar, para jantar, eu até respeito, sabe, se o senhor não gosta da nossa comida, ou se o senhor tem algum hábito alimentar diferente, mas pelo menos nesta noite de gala, o senhor, por favor, venha nos dar a honra. E aquele homem disse: mas eu tenho direito? Aquele homem tinha passado os 5 dias da semana dentro do seu quarto, com caixas de biscoito. Ele falou assim: vou comprar aqui umas 2 caixas desse biscoito, levo para o meu quarto e fico comendo lá escondido. E aquele homem passou 5 dias comendo biscoito creme crack e deixou de experimentar os melhores pratos servidos naquele navio, porque ele não leu o bilhete. Aí o comandante falou assim: mas olha aí o conteúdo do bilhete. Estava dito: com direito a todos os benefícios e regalias do cruzeiro. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que aquele homem não tenha comido, ele foi contado na relação de hóspedes daquele navio como pessoa que iria se alimentar, e foi colocado na panela alimento suficiente, quantidade suficiente para atender aquela demanda. E assim é a graça de Deus, ela está disponível a todos, depois da crucificação e da ressurreição de Cristo e da revelação ao apóstolo Paulo, daquelas coisas que Jesus disse em João 16:12, que não podia revelar ainda aos discípulos, porque eles não poderiam suportar. Então, numa conversa de Jesus, em João capítulo 16, versículo 12, ele disse aos discípulos: muito tenho a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ele revelou ao apóstolo Paulo, e nós estamos aqui para fazer essa diferença, porque é esta vida que Jesus nos deu. O próximo quadro diz: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. Olha a separação aqui, irmãos. O que é nascido da carne é carne.
O que é nascido do Espírito é Espírito. Está aí. Como é que tem gente que quer espiritualizar a carne e muitas vezes quer carnalizar o Espírito? Então aqui nós vimos uma separação, vimos uma organização. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Tem um outro momento que Jesus fala assim, olha, a carne é fraca. Tem uma passagem que diz, a carne para nada aproveita. Paulo diz à igreja dos Coríntios, ele diz, olha, esta corruptibilidade vai se revestir de incorruptibilidade. O que é isso? Ele diz que o nosso corpo será transformado em corpo de glória, no arrebatamento da igreja, porque esta carne não entra no céu. Mas os que estiverem vivos, eu creio, né, que assim como Jesus, ele foi subindo aos céus e na ascensão de Cristo, houve uma glorificação do corpo de Cristo. E nós vamos também passar por esta metamorfose. Esta carne não entra no céu. Diga, esta carne não entra no céu. E se está na Bíblia, eu creio. Agora, aqui na terra, como é que nós vamos ter um diferencial? Como atingir esta qualidade de vida espiritual, mesmo com esta carne? Ah, calma que tem como. Próximo texto. Você viu que eles têm que nascer da água e do Espírito, não é isso? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela... Está aqui a água, que jorra. A palavra jorra. Eu digo que a nossa igreja, a Igreja Cristo Vive, é a que mais batiza nesta terra. Nós batizamos você em todos os cultos, porque todos os cultos nós temos palavra. Então esta lavagem que fazem por aí, é no tanque do batistério da igreja, é na gruta, é cachoeira, tem que ser no mar. Aquela água não vale nada. Muito mal, diríamos assim, para beber, se você tiver realmente uma certeza daquela fonte. Mas nós temos o quê? Uma lavagem de água pela palavra. Então a nossa carne é lavada, ou seja, ela é preparada, ela é submetida, ela é subjugada pela lavagem de água pela palavra. Isso é o nascer da água, é todo dia, é todo momento, é todo instante. Por isso é que nós temos que ter esse vínculo com a palavra. E esta lavagem pela palavra, ela tem que ser o quê? Uma coisa proporcionada pelo Espírito. É por isso que eu digo que a responsabilidade de alguém que sobe ao altar para pregar a palavra é muito grande. Porque pode qualquer pessoa entrar na igreja, não estar, submetida realmente ao Espírito, mas quem está sobre o altar tem que ser brasa viva do Senhor. Não pode negociar. Olha o próximo texto que Tito diz. Lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a palavra, ela usada pelo Espírito Santo, ela faz um lavar, renovador e regenerador. O que é a lavagem? É algo que faz com que Deus nos olhe realmente, com que as bênçãos sejam manifestadas realmente, com que nós atinjamos a qualidade de vida espiritual, mesmo numa carne que é tendenciosa. Por que você toma banho todos os dias? O ideal é pelo menos uma vez por dia, não é verdade? Por quê? Porque você toma seu banho e logo depois o que acontece? Eu, por exemplo, acho até que eu tenho um certo toque, né? Eu lavo as mãos, irmãos, se eu, qualquer saidinha que eu dê do meu escritório, volto e lavo as mãos. Se eu dirijo, eu já acho que sujei a mão no volante. Eu lavo as mãos toda hora. Às vezes fico até com a mão meio que ressecada, tem que usar um cremezinho e tudo. Mas, por quê? Porque você lavou, daqui a pouco, suja. Por isso que a palavra tem que ser o quê? Diária, o tempo todo, porque a carne suja. A carne suja. E o Espírito? O Espírito está perfeito. E ele tem o quê? Que prevalecer. Então esse lavar regenerador do Espírito, ele faz o quê? Com que as impurezas da carne sejam anuladas, fiquem amortizadas, fiquem submetidas, fiquem controladas. É uma lavagem eficaz.
Quando um líder sobe no altar para pregar, abre a palavra, abre a Bíblia, mas não está no Espírito, não surte o efeito necessário para surtir. O segundo nascimento, então, vamos falar do segundo nascimento. Falamos do primeiro, que é a carne, entendemos como é que o Espírito, então, manipula esta carne, que há essa condição, e agora vamos falar do segundo nascimento. Todos nós, os escolhidos, justos, nascemos da água e do Espírito. O segundo nascimento, ele tem uma classificação, ele tem uma fórmula especial para acontecer. O segundo nascimento tem 3 pontos. A fé vem pela palavra, é ouvida apenas pelas ovelhas que receberam o dom. O 3, as ovelhas nascem de novo e seguem eternamente. São 3 pontos, 3 passos, 3 momentos, 3 acontecimentos que geram o segundo nascimento. 3 coisas, realizações que são ordenadas e coordenadas por Deus. O próximo texto, João 5:24, olha o que é segundo nascimento promove. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não há juízo. Hebreus 6, de 1 a 3, Hebreus 6, de 1 a 3, quando fala sobre deixar os rudimentos, não ficar ensinando rudimentos, ele diz, ele é ensino de juízo, porque não nos interessa. Nós não vamos passar pelo juízo, nós vamos estar compondo a mesa de júri com Jesus. Porque agora no próximo quadro, nós vamos ver o primeiro, como a fé vem. Então, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Esse é a fé, a forma como a fé vem. O segundo, é ouvida apenas pelas ovelhas que receberam o dom da fé. Então, Efésios 2:8, que é a espinha dorsal da revelação da graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Terceiro, as ovelhas nascem de novo e seguem eternamente. João 10, 27 e 28 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então você vê o processo. Jesus, ele trouxe a graça e a verdade. Ele disse, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ninguém as arrebatará das minhas mãos, elas me seguem. Mas os discípulos que viveram humanamente com Jesus, que ouviram Jesus dizer, agora já não estamos servos, chamam amigos, um sentimento humano, viram Jesus chorar por Lázaro e ressuscitar Lázaro para viver de novo ali humanamente, os discípulos ficavam sempre desencontrados com isso tudo, achando que a guerra deles era aquela humana, ao ponto de quando chegava alguém para matar, Pedro pegar a espada, cortar a orelha. Jesus veio para morrer. O Cristo da carne, entre aspas, veio para perder a guerra, aparentemente, porque ao 3º dia ele ressuscitou, e hoje mora em nós, está vivo. Vocês estão entendendo como é a Bíblia revelada? Porque a Bíblia poética e política continua na Via Crucis, achando lindo, Mel Gibson se tornando 5 vezes mais rico, chorando e passando filmes em cultos da igreja, que o povo de Deus anda perdendo muito tempo por aí. Entendeu, Juju? Próximo. Que agora sim, Paulo então diz, olha, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, ele está dizendo, olha, não deixe mais o inimigo ficar te acusando, te condenando, te apontando, aquelas pessoas do teu passado, aquilo tudo que você fez, você era como os demais, agora você teve um segundo nascimento. Este segundo nascimento, ele faz com que aquelas coisas antigas, porque agora é no amor, o amor lança, sabe, encobre multidão de pecados, lança no mar do esquecimento. O Senhor diz lá em Hebreus, diz assim, olha, acrescenta, jamais eu me lembrarei desses pecados. Então, essas coisas se fizeram novas. Então, nós passamos agora a ter esta condição, o quê? De novidade de vida, de qualidade de vida, de um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo pela palavra. Próximo,
Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Ele está falando o quê? De manifestação de Cristo, de pregação da palavra, de testemunho de vida. A nossa maior pregação da palavra é o nosso testemunho de vida. Todos vocês, de terça-feira não é para quem tem tempo. Terça-feira é para quem tem condições de adequar a sua agenda e priorizar o reino. Claro que tem pessoas que batem cartão e tudo. O Elias tem vezes que ele ajusta lá o horário, dá um jeito dele, foge, vem aqui. A Rosa, que deixa de marcar seus cabelos, o pessoal mais quer marcar é terça de manhã, né, Rosa? Sei disso, que comigo é a mesma coisa. Não para o cabelo, mas para o carro, né, que eu não sou cabeleireiro. Isso é o nosso testemunho de vida. Nossa postura. Então, andar como ele andou, não é eu tenho que usar uma coroa de espinho, eu tenho que usar aquele roupão grande, porque Jesus usava, sabe? Não, agora eu vou ter humildade. Isso é rigor ascético, isso tem aparência, mas não tem valor nenhum contra a sensualidade, que é a sensualidade da carne. Cuidado. Olha quem você segue, olha com quem você está se alimentando. Cuidado. Fique bem atento nessas coisas. Testemunho de vida. Então, Gálatas 5,16 mostra aí digo, porém, andai no Espírito. Não há como você dar testemunho de vida, não há como você andar como Jesus andou, se você não andar no Espírito. Sabe por quê? Porque Jesus andou no Espírito. Jesus foi ao deserto para jejuar. Se você olhar, não sei como estão as novas versões por aí, mas pelo menos a versão que eu uso, que é a revista atualizada, mostra que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus andava no Espírito. Jesus, quando ele disse para aquele homem, tu me chamas de bom, mas bom é meu Pai que está no céu. Ele estava dizendo, você está olhando o Cristo da carne, você está me olhando na carne, está dizendo que eu sou bonzinho na carne. Na carne eu não sou bom, porque se eu fosse bom para vocês na carne, vocês não me crucificavam. Com uma interpretação extensiva, com a devida vênia ao Espírito Santo de Deus, eu posso aqui fazer uma interpretação extensiva. Eu não estou colocando nem tirando vírgula, nem colocando ponto como fazem por aí, nem usando um texto diferente para explicar outras coisas. Eu não estou tirando o texto do contexto, eu estou explicando que Jesus revela a Paulo para nos dizer, andai no Espírito, é porque ele andou no Espírito. Então nós temos que andar como Jesus andou. Como Jesus andou? No Espírito. A carne não nasce de novo. Nascer de novo é pelo Espírito, que passa então a ter sede da palavra como alimento do dia a dia. Paulo então se diz, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. A lei dos meus membros é a carne, é o homem natural, é o que nasceu em iniquidade, é o primeiro nascimento. E ela guerreia contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Então a carne se converte ou não? Não se converte. Para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. E a vida está com a mente renovada. Em Romanos 12, 1-3, né, que diz, transformados pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O novo nascimento, o segundo nascimento, a qualidade de vida espiritual. Renovou a mente, tem a mente alimentada pela palavra, dominou a carne, você vive a qualidade de vida espiritual, aquela vida que ele vos deu. Mas você só entende isso quando você toma esta postura. E está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, pelo Espírito bem alimentado, pela nova vida, pela vida que ele nos deu, a vida em abundância. Você passa a ser coparticipante da natureza divina, você passa a ter condição de andar como Jesus andou nesta terra, no Espírito. Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra. O que é gerado mediante a palavra? O andar no Espírito, a carne não. A carne foi gerada pelo ato sexual, pela conjunção carnal. A carne foi gerada, como disse o salmista Davi, em pecado me concebeu a minha mãe. Mas e o Espírito? Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Lembra a palavra? A fé vem pelo ouvir a
pregação, a pregação da palavra de quem? De Cristo. Estão vendo a conexão? Não são versículos isolados, não são situações isoladas, não são contextos isolados, são contextos que ligam contextos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, olha, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Então, se você ouve a palavra, mas não pratica, você não recebe, você é apenas o olho natural, o homem da carne. Tem aquela alegriazinha e tal, mas quando se afasta, esquece da glória de Deus. Saiu, foi lá para fora, esquece da palavra. Vem uma notícia ruim, igual veio há pouco tempo, sobre a saúde da irmã Branca, e a Sandra reagiu na palavra. Estamos aí com o resultado. Estão entendendo? Mas se ela tivesse contemplado só o homem natural, esquece da imagem de Cristo, esquece do poder de Cristo, esquece da aparência. Próximo. Aquele considera atentamente na lei perfeita. Olha, a lei da minha mente. A lei da minha mente, a lei espiritual. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Este será bem-aventurado no que realizar. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Irmão, crescimento é diário. Ninguém aqui já cresceu o suficiente. Enquanto nós existimos nesta terra, nós estamos em fase de crescimento. Enquanto está vivo é para crescer, é para progredir, é para evoluir, é para avançar. Então o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então ele deixou um recado. O ladrão vem, hein? Ele disse, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ah, não posso revelar tudo agora, ele disse em João 16:12, mas Paulo depois revelou. É o que nós estamos trazendo aqui nesta manhã. Hoje está materializado, está manifestado o andar no Espírito. Ele vos deu vida. A nossa vida é superior à vida do ímpio. Porque o ímpio nasceu uma vez, como nós nascemos, e nós nascemos pela segunda vez. Dizem que o gato tem 7 vidas, nós temos 2 vidas, mas a segunda é eterna, porque o gato com as 7 vidas ele morre, você não morre nunca mais. Assim seja, assim disse o Senhor da graça. Deus maravilhoso, obrigado Jesus, obrigado pela qualidade de vida, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu nos destes vida em Cristo Jesus. E nós estamos conhecendo e entendendo esta vida, a vida em abundância, uma vida eterna, já manifestada aqui nesta terra, nos dando qualidade de vida, nos dando condições de andar, assim como Jesus andou nesta terra, no Espírito. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Viveremos a melhor terça-feira de nossas vidas, os melhores dias de nossas vidas sobre esta terra, fazendo a diferença, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, porque nós temos a revelação da Tua palavra, que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que receberam o segundo nascimento. E o povo que tem vida em abundância, diga amém, amém e amém. Graças a Deus.